as funções, né? Pelo lado direito, pelo lado esquerdo, de primeiro volante. Fala um pouquinho dessa. Como é que vira a chave de, pô, agora eu tô aqui do lado direito, agora do lado esquerdo, como vira a chave e tenta cumprir tantas funções que pede o técnico Rogério Ceni. Acho que durante o jogo a partida vai tendo contornos que exigem certas mudanças, né? A dinâmica acaba ficando um pouco diferente. Comecei pelo lado direito, eu e o Gilberto estávamos associando muito, mas eu acho que faltou um pouco mais de jogo ali pelo lado direito. A gente jogou muito pelo lado esquerdo no primeiro tempo, né? E aí no segundo tempo a gente precisou fazer mudanças. Eu fui para primeiro, depois na verdade comecei no lado esquerdo, depois fui para primeiro. Uma mudança tática ali com o Nestor, mas fico feliz de ser útil, né, na equipe, de estar podendo ajudar, seja como primeiro, ou no lado esquerdo, ou no direito, na ponta do tripé. Então, eu acho que hoje a gente precisava vencer a qualquer custo. A gente teve uma postura muito positiva, e eu preciso enaltecer também o nosso torcedor que esteve ao nosso lado em todos os momentos, até mesmo quando a equipe adversária saiu na frente, eles continuaram cantando, vibrando na chuva, e foi uma energia que nos impulsionou a conquistarmos a virada. E a gente dá sequência agora para as férias, descansar principalmente o físico, para que a gente possa voltar no segundo semestre e fazer uma excelente campanha em busca da Libertadores de forma direta. O Arthur Cabral reclamou muito da arbitragem e também do gramado da Arena Fonte Nova. O que falar do gramado? O que você, como um atleta que estava em campo, pode falar da situação aqui da Arena Fonte Nova? Eu acho que assim, todo campo, a maioria dos campos do Brasil, quando chove, ele fica mais pesado, né? Nosso campo ele tem como característica uma grama ser um pouco mais alta, mas ele dá todas as condições de jogar. Eu respeito a opinião dele, mas realmente o campo estava pesado, mas eu não acho que foi um empecilho para o espetáculo. Eu acho que foi um jogo muito disputado. A equipe deles nos causou muitas dificuldades, mesmo quando estavam com um a menos, mas a gente teve resiliência, força mental para conquistar o triunfo no dia de hoje. Esse período sem jogos, vem as férias agora, o descanso para vocês atletas e depois retorna quase um mês para se preparar para a partida contra o Atlético Mineiro. Qual a importância desse período? O que você acha que pode ser ajustado, consertado para o Bahia entrar nos trilhos e, quem sabe, aí brigar pelas primeiras posições novamente? Primeiro, que o triunfo foi importantíssimo. Você vai para casa com uma sensação de alívio. A gente estava 8 jogos sem vencer, é muito pesado, é uma pressão nem tanto externa. Eu acho que o torcedor estava no direito dele de nos cobrar, porque os resultados não estavam vindo, principalmente dentro de casa, que era a nossa fortaleza, mas dava vencer no dia de hoje, foi isso que aconteceu. Em relação à parada, tempo para descansar fisicamente, mas principalmente mentalmente, porque a gente sofreu baques muito grandes, né? Eliminações precoces que não se esperava. Então, uma expectativa que estava em torno das Copas acabou caindo por terra, mas agora a gente vai poder descansar, esfriar a cabeça, planejar melhor o segundo semestre, visto que a gente só tem o Campeonato Brasileiro. Então, acredito que teremos jogos mais espaçados, o que nos dá a chance de abordar melhor aspectos táticos e técnicos para que a gente chegue preparado para os jogos que virão pela frente. Tá aí, obrigado, Eric, falando aqui na Zona Mista. Vamos ouvir aqui agora o Rodrigo Nestor. Nestor, você tinha dito no pré-jogo que precisava vencer. De qualquer jeito, não sabe como, mas precisava vencer. O peso que estava, mesma pergunta que eu fiz pro DVD, eu repito para você, o peso que estava nesse vestiário antes da partida e o sentimento, imagino que de alívio depois desse resultado. Boa noite, parabéns. Boa noite. Bom, foi como eu falei, a gente precisava triunfar de qualquer jeito e por mais que nosso ambiente seja bom, a gente precisa de um ambiente vitorioso para dar mais tranquilidade, para poder trabalhar, para ter mais confiança, né? Eu acho que hoje isso mostrou a força desse grupo, né? E pouco a pouco a gente tem que ir vencendo para reconquistar a confiança do torcedor e estar mais em cima ali na tabela também. O Nestor, que estava jogando do lado esquerdo, já jogou assim nas últimas partidas, né? Vinha jogando do lado esquerdo, hoje com a oportunidade de começar entre os titulares. Mais confortável para você jogar desse lado? Tem rendido mais? Tem jogado melhor? Como tem sido o Nestor, que agora está mais pelo lado esquerdo do que do lado direito? Cara, foi como eu falei uma vez, a gente quer sempre jogar, não importa onde o professor precisar, eu vou estar ali e vou dar o meu melhor. Como eu falei, no São Paulo eu desempenhava ali pela esquerda, né? Então é mais questão de costume, né? Mas se tiver que jogar pela direita também eu vou dar o meu melhor. Acho que pela esquerda realmente
eu conheço mais os espaços, tenho meu pé esquerdo ali, né? Não costumo usar muito a direita, então, mas foi como eu falei, onde precisar, se for na direita, se for de primeiro volante, de meia mais avançado também, eu vou tentar dar o meu melhor para ajudar a equipe. Nestor, eu queria que você falasse sobre a virada de chave dentro do jogo. É um vermelho pro Ademir, aí o VAR corrige, na sequência o Neto expulso e depois o gol de empate sendo um gol contra. Antes, até o lance do Ademir, ali, como é que fica a cabeça de vocês naquele momento, velho? Cara, acho que a gente começou bem o jogo, mas aí é complicado. O jogador deles fez um golaço, né? E aí você tem que ter resiliência ali dentro do jogo. Acho que hoje também é de se valorizar, né, o papel ali da torcida, né? Organizada, acho que deram uma aula hoje, apoiaram a gente o jogo todo e isso faz diferença, dá força pra gente virar o jogo. E, cara, acho que a gente vem criando, uma hora as coisas vão mudar. Acho que foi importante triunfar antes dessa parada para retomar um pouco da confiança, usar essa parada para recarregar as energias, voltar e se preparar mais ainda, que a gente tem objetivos ainda nesse ano. Tá aí o Rodrigo Nestor, obrigado. Falando aqui, canal do Público, do lado já tem Eric, já já. Tá mudo, Yuri. Primeiro de tudo, a mesma pergunta que eu tinha feito pro Suassuna, Não tá eu faço mais. pra você. Como é que tava esse vestiário antes, com 8 jogos sem vencer, um clima pesado, um clima de cobrança externa, e depois com essa euforia de não só vencer com um gol no finalzinho. Boa noite e parabéns pelo resultado. Boa noite, boa noite. Cara, chegou pro jogo sabendo que tinha que vencer de qualquer jeito. Hoje não tinha desculpa, porque era a única oportunidade que a gente tinha antes da parada. Mas querendo ou não, você fica com uma atenção, né? Porque você vê nos jogos passados, a bola não entrando, e aí quando inicia o jogo ali a gente sai perdendo, então você acaba, querendo ou não, tem um lado psicológico, né? Mas a nossa torcida que hoje foi fundamental, mesmo que o placar adverso ali no início, continuou apoiando até o final. E fomos felizes de ser com o triunfo e tô todo mundo de parabéns. Algumas semanas tem sido falado isso. Hoje o Nestor falou no pré-jogo que precisava vencer de qualquer jeito. Você falou agora, no final do jogo, você falava também que o importante era vencer. Como estava sendo essas semanas de trabalho, o que estava sendo conversado com vocês? Porque assim, a sensação que dava para o torcedor é que vocês já não sabiam nem mais o que falar e o que explicar para conseguir esse resultado. Cara, é isso mesmo, a gente não sabia mais o que explicar, porque a gente vinha jogando bem, a gente vinha criando, mas na hora do gol a gente acabava falhando, ou tomando gols também, que não é o normal da nossa equipe. Mesmo assim, hoje teve uma bola ali do Eric que cabeceou, a bola rodou em cima da linha, a bola não entrou. Aí você fica pensando, caraca, a bola não vai entrar, que fase é essa? Mas fomos felizes ali no finalzinho do jogo, fui feliz em poder ajudar a equipe, agora é descansar. Descansar, que tem um tempinho bom para descansar aí até a parada da Copa. Aproveitando esse tempo de parada para a Copa, algo foi conversado com vocês dessa volta, do que trabalhar, do que fazer, se mudar a rota, recorrigir o que está sendo feito? O que foi conversado sobre essa pausa, sobre essa mudança, sobre alguma coisa diferente para após Copa do Mundo, velho? A gente não teve essa conversa ainda. O professor Rogério Ceni ele acabou se despedindo da gente, né? Pediu para a gente descansar, aproveitar a família e que a gente vai ter um grande tempo para trabalhar, né? Depois do retorno. Tá aí. Valeu, David. Valeu. Últimos dias, como tem sido para você, uma renovação de contrato, convocação para a seleção brasileira. Até outro dia estava ali no sub-20 fazendo seus gols, seu trabalho, e agora com essas duas notícias boas na sua semana. Parabéns e boa noite, meu velho. Boa noite, obrigado. É uma semana muito especial para mim, né? É uma semana de renovação. No mesmo dia, a convocação para a seleção sub-20. É um sonho que estou realizando. Fruto de muito trabalho meu, do grupo, do sub-20, tanto do profissional, da comissão, do staff. Estou muito feliz. Eu reparei que ali, quando o jogo estava 1-1 naquela reta final, você estava ali perto do Rogério Ceni. Não sei se ele tinha conversado que você ia entrar, não sei qual foi o papo. Fala um pouquinho como estava a expectativa. Se você chegou a falar alguma coisa, tô aqui, você precisar. A expectativa sempre tem, né? Quando a gente está ali no banco, no jogo. A comissão pediu para aquecer, para eu ficar esperto. Eu estava lá. Graças a Deus a gente conseguiu sair com triunfo hoje, né? E sair dessa fase ruim que a gente estava vindo. Aproveita e fala um pouquinho como é que estava o vestiário antes da partida, com 8 jogos sem vencer, o clima que estava dentro do vestiário antes dessa partida, e agora no finalzinho, depois desse triunfo que o Bahia tirou essa sequência, tirou esse peso das costas. Todo vestiário que quando a gente vai para um jogo, o vestiário é decisão. O vestiário, todo mundo procura se motivar, pegar energia boa pro grupo, para sair com resultado positivo. Valeu, Caio, brigadão.
Caio Suassuna já passando por aqui, na sequência de 80 minutos da temporada, e de repente você recebe a oportunidade de começar, lesão do Luciano Juba, lesão do Iago Burduc. Como você recebeu essa notícia? Como foi para você saber que seria titular na partida de hoje? Primeiramente, boa noite. Então, trabalho todos os dias. Igual quando o treinador, o professor chegou em mim para falar da oportunidade que eu ia ter, eu fiquei muito tranquilo, porque todos os dias eu venho trabalhando, venho me dedicando. Então, quando ele falou comigo, depositou a confiança dele em mim, eu estava preparado e graças a Deus tudo certo hoje. Eram 8 jogos sem vencer do time do Bahia, seus companheiros falando da necessidade, você faz parte desse grupo também, viveu isso, mesmo que em algumas partidas não relacionado. Fala um pouquinho desse peso tirado das costas de vocês, depois desse gol no finalzinho, com a emoção que é ser Bahia, que você já viu que é. O que foi para esse grupo esse gol, além, claro, dos 3 pontos? Todo mundo sabe que a gente estava vindo de um momento difícil, não estava dando certo, não estava conseguindo ganhar o jogo, mas a gente se uniu, se fechou, porque a gente sabe o quanto é difícil, mas a gente batalha todos os dias, se une e, igual eu falei ali, a palavra do vestiário foi união hoje, que se não desse na técnica, ia ser na raça, ia ser na força, ia ser na vontade, e graças a Deus a gente pôde sair com triunfo hoje. Você é muito jovem, como está a expectativa para a sequência da temporada? O Luciano Juba pode ser que retorne já de lesão, o Iago Burduc também a gente não sabe, pode ser que retorne. Como está a sua expectativa para o restante da temporada com os retornos dos outros 2 atletas? Eu estou sempre preparado nos treinos, sempre tento dar o meu melhor, e o grupo precisar de mim, eu vou estar aí para ajudar, para agregar. Então, quando o professor me dá mais uma oportunidade, eu vou estar preparado. Tá aí, valeu, obrigado, Zé Guilherme. Falou aqui na zona mista, ainda não chegou o técnico Rogério Ceni, daqui a pouco tem os outros atletas, Hoje, desse primeiro tempo, a gente já merecia já um resultado melhor do que foi o primeiro tempo, né? E no segundo tempo, a gente, mesmo com a adversidade do placar, a gente conseguiu criar grandes chances, acho que até poderia ter sido um placar elástico, e até na infelicidade do Botafogo, a gente acaba empatando o jogo, né? E aí o jogo vira mais ainda para o nosso lado. Falar também sobre a atmosfera que foi criada hoje, né? Você vai para um final de primeiro tempo, vindo de 8 jogos sem triunfar, e acaba o primeiro tempo a equipe, muita gente apoiando, né? Vindo da entrega que o grupo teve no primeiro tempo, e no segundo tempo a atmosfera foi criada novamente favorável para que a gente pudesse competir no mais alto nível, e eu acho que esse triunfo, né, coroou o que foi não só a entrega do grupo, mas também a atmosfera que foi criada pela torcida. Muita gente com receio do Ronaldo estar voltando de forma precipitada, o período de recuperação era tido como um pouco mais longo para após da Copa do Mundo, e você acabou voltando hoje. Fala um pouquinho desse período, se deu para tudo certo, no tempo certo, ou se realmente precisou antecipar esse retorno. E além disso, Ronaldo, o que foi mais difícil nesse período machucado, fora, sem poder atuar, velho? Cara, não foi precipitado, né? Não foi uma coisa acelerada, muito pelo contrário, foi um processo muito natural. Eu tenho pessoas assim em volta de mim, né, que fazem parte do meu dia a dia. Primeiramente, claro, agradecer a Deus pela oportunidade de ter voltado antes, mas eu tenho uma família muito próxima, cara. Eu sou um cara privilegiado, tenho uma esposa muito próxima, filhos que me dão carinho o tempo todo. E principalmente nos momentos mais difíceis, tem meu pai, minha mãe, meu irmão que está sempre, às vezes de longe, sempre dando muito apoio. Então eu acho que não foi de forma precipitada, né? Muito pelo contrário, as coisas aconteceram de forma tão natural, e eu acho que isso demonstrou muito que foi meu jogo hoje, né? Parece que para mim a sensação que eu tive é que não estava tanto tempo parado, me senti muito bem em campo, acho que pude ajudar com algumas defesas ali. E então foi uma coisa de forma natural. O Netão foi um cara que estava mais próximo de mim, que é um fisioterapeuta, foi um cara que me deu muita confiança. Para quem não sabe, lá no Bahia a gente faz vários testes, principalmente quando a gente se machuca. E isso vai dando segurança quando você vai batendo as metas de cada teste, você se sente mais confiante e você vai tendo mais segurança, que é o normal, que é o que a gente precisa. Então não foi de forma precipitada, muito pelo contrário. Foi uma lesão que eu recuperei rápido, mas não acelerada, entendeu? Não foi uma coisa que foi forçada, muito pelo contrário, foi de forma natural, e feliz por voltar e triunfar numa noite tão especial. E Ronaldo, a gente sabe como é a união de goleiro natural pela quantidade de trabalhos, às vezes trabalhando à parte, sozinho. Eu queria que você falasse um pouquinho do João Paulo.
João Paulo na última partida acabou entrando, acabou falhando na partida, hoje não estava nem entre os relacionados, deixando o clube agora. O que você pode falar da situação do João Paulo e de como foi todo esse processo? Eu sou muito suspeito de falar do João Paulo, cara. Foi um cara que desde o primeiro dia que chegou aqui sempre esteve muito próximo da gente, né? Um cara extremamente trabalhador, respeitador, que eu acho que é tão difícil no futebol, né? Foi um cara que agregou muito, não sei se ele realmente vai sair, né? Mas foi um cara que agregou muito, foi importante demais para mim, pro meu processo. Eu estava num momento de muita oscilação quando ele chegou e não foi um cara que quis atropelar o processo, sabe? Foi um cara que esperou sua oportunidade de forma muito natural. Infelizmente as coisas acabaram não acontecendo do jeito que ele merecia, porque ele faz merecer, é um cara importantíssimo. Foi um cara que agregou muito nesse tempo, cara. Todo mundo tem sua parcela positiva, ele foi um cara muito positivo. Você perguntar para todos os jogadores hoje, para a comissão, sobre o quanto o João Paulo foi importante nesse processo, todo mundo vai ser unânime para falar da importância dele. Eu acho que talvez ele não teve o tempo que eu tive para poder recuperar e fazer as coisas acontecerem, mas se ele for sair, eu tenho certeza que Deus está preparando coisas maravilhosas para ele, porque ele é um cara muito merecedor. Tá aí, Ronaldo, obrigado, boas férias, viu?